caiu nessa? Por coincidência também, na escola. Quase todo jovem brasileiro que vai mais pra direita começa com os debates na escola, né? E eu lembro também que eu tinha um professor que eu gostava muito. Ele não era tão assim, não gostava tanto assim do debate, talvez, quanto o seu. Mas eu debatia, mesmo assim, mesmo não gostando. Ela falava que era democrático. Pois é, democrático. Aí eu tinha tava na época que teve aquela questão, vocês vão até lembrar, eu acho, do Marco Feliciano quando ele assumiu a Comissão de Direitos Humanos. E começaram a ir pra cima dele e tal. Daí eu falei, pô... Aí os professores na sala começaram a criticar ele. E eu falei assim, pô... O que esse cara tá fazendo? O cara só por ele ser pastor, e eu venho de uma família evangélica, né? O cara, por ele ser pastor, ele não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, por quê? Ele falou bobagem no passado... E daí? Tipo assim, por que ele não pode? Por que vocês estão implicando tanto com o cara? O Estado não é laico? Pois é. Por que o comunista tem espaço e o pastor não? Aí eu peguei, através desse questionamento, comecei a ter debates em sala de aula. E esses debates, assim, o professor falava coisas que, obviamente, eu ainda não sabia. Aí eu via os argumentos dele lá, anotava, cara. Olha como é que eu era chato. Ninguém me suportava na escola. Eu ia pra casa, eu pesquisava o que ele tinha falado. Eu buscava argumentos pra responder ele. E na outra aula, já tinha passado uma semana. Eu levantava a mão. Aí ele já sabia. Então, assim, eram esses debates intermináveis em sala de aula. Quem estudou comigo, se estiver assistindo, inclusive, vai lembrar. E vai comentar aí. Eles te bloquearam todos até hoje. Essa história é legal. Aí terminou... Aí teve as manifestações de 2013 também. Eu participei daquelas manifestações, só que eu achava estranho, porque assim, a galera distribuía uns panfletinhos na manifestação, eu ia ver lá contra o Feliciano. Eu, não tô aqui porque eu tô contra o Feliciano. Não, eu só tô com raiva do governo mesmo. Sim. Então, assim, eu ainda não tinha me situado ideologicamente, mas eu já tinha opiniões divergentes tinha uma mosquinha ali atrás, já tava... uma intuição, até por conta da minha criação. E rapidão, só pra contextualizar, você nessa sala de aula, você era validado por alguns dos colegas ou você tava sozinho, literalmente? Sozinho, e hoje eu fico com raiva, porque os caras vêm, concordava com você pra caramba. Onde você estava? Onde Seu você desgraçado? Olha, eu era o chato da sala. Eu tirei 0. E você ficou tirando 10. Mas e aí, fechando os parênteses. Aí tinha essas pessoas que concordavam, mas a maioria ficava silenciada. Quem levantava a mão e debatia, geralmente eram alunos mais de esquerda que já tinham por hábito estar engajados politicamente. Não existia esse negócio de jovem de direita da opinião. Era jovem de esquerda que se engajava na política. O jovem de direita queria saber de estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Era assim que funcionava. E daí você começa a ter essa mudança. Eu lembro que tinha grupos no Facebook do Olavo, grupos do Mises no Facebook ainda na época. E esses grupos começaram a cultivar ideias, né? Mas você já sabia, desculpa, rapidinho. Você já sabia o que era direita e esquerda nesse momento aí? Você já tinha noção ideológica dentro da sala de aula? Tipo assim, você falou, jovens de esquerda eram militantes que falavam e tal. Você tinha alguma noção nisso? Ou você tá meio que tateando ali? Porque, por exemplo, nessas tretas, eu via lá, depois eu ia pesquisar o que o Feliciano tava falando sobre a treta. Ele falava, não, porque nós somos da direita, deu. Pô, então eu tô mais parecido com ele do que com eles. Então eu sou de direita. Sim. E daí eu comecei a estudar. Chegaram as eleições, né? Eu lembro a eleição que a Dilma foi reeleita. Dilma Aécio? E nessa eleição me engajei, eu e minha família, né? Nós nos engajamos muito, assim, principalmente nas redes sociais, pra convencer. A gente ficava tentando convencer as pessoas a não votar na Dilma. E daí nessa época eu lembro que eu pesquisei muito, cara. Então foi quando eu li meu primeiro livro do Mises, que eu li os 6 lições do Mises. E daí eu comecei pra conseguir argumentos mesmo. E nesse engajamento a Dilma ganha. Aí eu fiquei frustrado demais, muito triste. E daí eu falei, eu lembro que na minha cabeça, naquela época, eu tinha a sensação assim, o PT é intransponível. Não dá pra vencer o PT no país. É impossível, porque todo mundo tá do lado deles. Aí passou o tempo, a Dilma descumpriu tudo que ela prometeu na campanha, e todo mundo ficou revoltado e começaram as manifestações. E daí a esperança voltou a surgir. Então eu comecei a ir nas manifestações. Eu lembro que eu cheguei, isso não é bonito, tá, gente? Mas eu vou falar. Eu matei aula pra poder participar de manifestação. Então façam isso. Não façam isso. E numa dessas manifestações eu queria participar da organização. Eu procurei das pessoas ali perto do caminhão. Falei, eu quero participar. Eles falaram, vem aí. Na outra manifestação, eu lembro que eu já tava discursando no caminhão. Meu trabalho foi aumentando, né? A galera me viu aqui em São Paulo, me chamaram pra São Paulo. E daí começa a minha trajetória.